Olá a todos e a todas, bem-vindo à nossa aula de arte. Eu sou o tutor Josimar, com muito prazer, estou bem. E você, se encontra bem? Então, pega teu caderno de arte, anota tudo o que for importante, porque a aula de arte já vai começar. Vamos lá? Olá! O que aprendemos na aula passada? O uruguaio Jorge fala da tecnologia em suas canções. O brasileiro Gilberto Gil faz canção baseada na sonda espacial lunar 9. E a canção Devolva-me ainda faz sucesso mesmo depois de 55 anos. Então, o que vamos aprender hoje? Os instrumentos mais antigos. A confecção do instrumento era de forma manual. O criador do violino, o criador do fonógrafo e o criador do gramofone. Então, o instrumento mais antigo que nós temos da história é a flauta. Então, é um instrumento bem conhecido, como vocês sabem, mas ele é o instrumento mais antigo que nós temos. É um instrumento que tem 5 buracos e 2 cortes de forma de V em uma das pontas e serve para criar um bico onde deve soprar e produzir o som. Olha o que a Bíblia fala sobre a flauta. O nome do irmão dele era Jubal e foi o pai de todos que tocam harpas e flauta. Gênesis 4, 21. Então, desde a criação do mundo já existia o que? Flauta, né? Não essa flauta nossa que nós conhecemos hoje, mas essa flauta que nós podemos ver na imagem à esquerda. Então, durante muito tempo, os instrumentos foram produzidos o quê? De forma manual, pelas mãos. Esse conhecimento era passado de uma pessoa para outra, né? De tradição de uma pessoa para outra, para que não esquecesse como era confeccionado. Então, dessa maneira, foram feitos os instrumentos, né? Os mais famosos, como o violino, né? Que era produzido pela família Stradivari, né? E no início pelo italiano Antônio, né? Então, no século 17 e 18. Então, esse aqui, ó, é o Antônio, né, produzindo o violino, né? Então, ele é o pai do violino. Então, vários estudos foram realizados para tentar descobrir qual era o motivo, né, da sonoridade extraordinária, né, do violino. Vocês já ouviram o som do violino? É muito bonito, né? Então, mas essa técnica que foi construída ficou rústica, né? Então, o segredo da família. Ninguém nunca descobriu. Então, essa palavra Stradivario, né, cria uma partida do sobrenome da família. Então, que era utilizado para designar essa qualidade sonora dessa música. Então, embora esse significado, né, esse segredo dessa família não tenha sido revelado, né, desvendado, existem alguns elementos gerais que contribuem para a boa sonoridade dessa música, né? A afinação do instrumento musical, a qualidade do material, né? Nós sabemos que tem que usar um material bom para ser construído e o acabamento da construção. Então, esse desenvolvimento, né, dessa tecnologia deve ao impacto da construção de instrumentos musicais novos. Então, a partir da segunda metade do século XX, né, então se aprimorou, né, os instrumentos na produção dessas músicas, né, nos instrumentos musicais, né? Então passou a ser por etapa de automatização, né, feito por máquina, né, não foi feito mais por mãos. Então, assim, o acesso aos músicos e aos instrumentos. Apesar dessa atuação, né, do mercado, né, da fabricação, os instrumentos musicais, os luthiers, né, ainda existem e dedicam a sua construção artesanal. Então, essas das modificações da madeira, né, ou da maneira que foi construído os instrumentos de mão, né, de osso, né, de madeira, de plástico. Então, novas tecnologias também tiveram impacto nessa construção desses instrumentos. Então, essas mudanças se iniciou com a invenção do fonográfico, né, que foi a criação de Thomas Edison. Acho que vocês sabem quem é Thomas Edison, né? Que é o quê? O inventor da lâmpada. Então, ele criou, né, e foi pensando inicialmente num gravador de fala, né, mas passou a ser
usado para gravar e reproduzir música. Então deu início ao que chamamos hoje de indústria fonográfica. Então o alemão também, EMI, né? Então inventou o primeiro toca-disco, que nós conhecemos hoje como o gramafone. Então em seguida incorporou as produções, né, que era feito por Thomas Edison. Então olha aí o tamanho do gramafone. Então como era feito? Tinha a manivela e era rodada, e quando ia rodando, a palheta, né, que é chamada agulha, ia rodando em cima do disco e ia tocando as músicas. Então os discos também foram evoluindo, né, deixando de ser feito de cera, passando a ser de vinil, material mais flexível e resistente. Então, no ano de 1982, começaram a surgir os CDs que nós conhecemos hoje. Então, nós podemos ver aqui a grande evolução, né, do disco vinil, a fita, né, que muitos de vocês pegaram, né, ou não, né, os pais de vocês conhecem, e o atual CD. Então, no final da década de 90, né, então começaram a se ouvir pela internet. Então, né, perdemos o vinil, né, o vinil saiu de linha, o CD e o que? A fita cassete. Então, hoje é muito mais fácil você escutar a internet, né, escutar a música pela internet nesse celular, do que o que? Ouvir por fita, vinil ou por CDs. Então, passou a ser descartáveis. Então, como nós podemos ver, a evolução das mídias, né? Então, que hoje nós colocamos o que? Pendrive, né? Então, todas essas, né, tecnologias foram descartadas. Então, ó, como vocês podem ver, né, tem a manivela que era passada, né, manivelada, e a agulha ia tocando a música. Então, aí o gramofone. Então, o que foi que nós aprendemos hoje? A flauta é o instrumento mais antigo. A confecção dos instrumentos era de forma manual, né, feito pelas mãos. O criador do violino, Antônio. O criador do gramofone, Thomas Edison. O criador do gramofone, EMI. E a evolução das mídias digitais. Então, essa foi a nossa aula de arte, né, falando um pouquinho sobre essa evolução que tivemos nas nossas mídias sociais. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço para vocês, se cuidem e até a nossa próxima aula. Tchau!